Queria trazer um texto para você nessa noite, em nome de Jesus, que está lá no livro de Lucas, capítulo 8, verso 43. E diz assim: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por trás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse a Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse: Pedro e os que estavam com ele: Mestre, as multidões te apertam e pressionam, e dizes: Quem é que me tocou? Disse Jesus: Alguém me tocou, porque conheci que de mim saiu o poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado, e como logo fora sarada. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Sabe, irmãos, é um texto conhecido, esse daqui, da mulher com fluxo de sangue. Mas eu estava lendo esse texto e fiquei imaginando que essa mulher há 12 anos estava com essa doença. E quanto tempo mais ela levou com essa enfermidade? O que essa moça perdeu diante da sociedade a qual ela vivia? A gente precisa lembrar que aquela sociedade era uma sociedade machista, uma sociedade onde os homens que mandavam mais, tinham mais autoridade, a mulher não tinha tanto valor assim. E de repente, essa mulher começa com fluxo de sangue. A Bíblia e a lei vai dizer que uma mulher assim, ela estava imunda pelo tempo que ela estava nesse jeito. Imagine ela 12 anos vivendo essa mesma situação. O que a sociedade estava fazendo com ela? O que a sociedade estava fazendo na vida dela e na história dela? Porque nós gostamos de viver com amigos, com amizade, nós gostamos de conversar, nós gostamos de participar de festa, nós gostamos de ir a encontros, nós gostamos de ter amigos ao nosso lado, nós gostamos de fazer tantas coisas dentro da nossa sociedade, dentro do nosso convívio, a qual nós temos por amizade e com pessoas. De repente, por 12 anos, essa moça foi impedida de fazer tudo isso, porque aos poucos os amigos foram se afastando. Talvez até os familiares também foram se afastando dela. Ela não podia frequentar qualquer lugar, porque todo lugar que ela ia, as pessoas entendiam, aqueles que sabiam da história dela, e aos poucos as pessoas iam conhecendo a história dessa mulher, sabiam que ela estava imunda, que não se podia chegar perto dela, que não podia se abraçar ela, não podia tocar nela, não podia conversar com ela, porque todo mundo que estivesse perto dela seria também considerado imundo. Então, uma mulher que diante da sociedade, ela estava sofrendo muito, porque ela não podia fazer nada contra aquilo. O texto vai dizer que ela vai gastar todos os seus dinheiro com os médicos, todos os seus bens. Então piorou mais ainda. Se ela tinha dinheiro, ela começou a ser uma mulher que começou a passar necessidade, porque o que ela tinha de dinheiro, de bens, ela gastou tentando resolver o seu problema de enfermidade. E ela não conseguiu resolver o seu problema de enfermidade, e ela gastou o seu dinheiro por 12 longos anos, sem ter solução para aquilo que ela estava vivendo. Mas o texto vai dizer, em Lucas e Marcos, vai dizer que ela, ouvindo falar de Jesus, ela ouviu falar que Jesus podia curá-la, ou por aqueles a quem ele tocava também era curado. De repente ela colocou algo no seu coração: eu vou até ele, vou tocar nele, e eu sei que eu serei curado. É interessante, irmãos, a fé dessa mulher. Me chama a atenção a atitude desta mulher em busca de uma cura, em busca de um milagre, em busca de uma solução para o seu problema, a qual ela estava vivendo, e só ela podia resolver. Os médicos não puderam resolver, ela mesma não podia resolver, mas um certo dia ela ouviu que Jesus podia resolver o problema de enfermidade dela. Então ela coloca algo no seu coração:
eu vou até Jesus e vou tentar tocar nele para ver o que é que acontece. Sabe, irmãos, a primeira coisa que acontece na vida dessa mulher para ela resolver os seus problemas, a sua luta, a sua dificuldade, aquilo que ninguém conseguia resolver, é ir até Jesus. É se levantar da onde ela estava, esquecer os seus problemas, esquecer aquilo que ela estava passando e ir até Jesus, porque ela entendia que Jesus podia curá-la, porque ela está ouvindo isso, as pessoas estão falando a respeito de Jesus para ela. E de repente ela se levanta e vai. Sabe, irmãos, está aí uma atitude admirável nessa mulher. Ela não simplesmente acreditou, olha, Deus cura, Jesus pode fazer alguma coisa por mim, não. Ela ouvindo falar, diz que ela sai do seu lugar, ela vai no meio da multidão e até tocar nas vestes de Jesus. Sabe, irmãos, a palavra de Deus vai dizer que a fé sem obra para nada aproveita. E quantas vezes nós temos fé no nosso coração que Deus pode curar? Quantas vezes nós temos essa fé dentro de nós, sabendo que Jesus pode resolver os nossos problemas? Quantas vezes nós estamos com essa fé dentro do nosso coração? Olha, eu sei que tem um Deus que pode resolver os meus problemas. Só que muitas vezes, irmãos, só fica nisso. Eu apenas creio. Não faço nada para poder mudar essa história ou essa minha história. E isso que nós muitas vezes erramos, que as pessoas muitas vezes erram. Creem em Deus, acreditam em Deus, mas não querem ir até Jesus, para que Jesus possa resolver o problema da sua vida e da sua história. A fé sem obra para nada aproveita. Não adianta ter fé sem ter atitude. Não adianta ter fé sem ter a ação. E nós precisamos entender que fé, ela sempre vem junto com a ação. E a fé dela junto com a atitude dela de ir até Jesus, provoca em Jesus uma reação. Porque ele diz assim, eu sei que de mim saiu poder para curar alguém aqui no meio da multidão. Sabe, irmãos, a fé daquela mulher trouxe uma atitude, ela não simplesmente acreditou, mas ela foi atrás de busca de Jesus, para que Jesus pudesse mudar a história, ou resolver os problemas da vida dela. Sabe, irmãos, então aqui vai uma segunda lição para mim e para você. Ninguém consegue resolver os seus problemas, ninguém consegue resolver as suas lutas, as suas dificuldades. Vá até Jesus. Mas não vá até Jesus porque as pessoas estão dizendo, olha, Jesus pode curar. E eu digo para você que Jesus pode resolver qualquer problema de qualquer pessoa sobre a face dessa terra. Mas você precisa se levantar dessa cama e ir até Jesus. Você precisa se esquecer desse seu problema e ir até Jesus. Você precisa esquecer essa depressão, essa luta, essa angústia que está no seu coração, esse desemprego que bateu na sua porta, essa notícia de doença ruim ou notícia ruim que chegou até você. Você precisa esquecer disso e ir até Jesus. Se levantar da onde você está e ir até a presença de Deus para que Deus possa curar você. Isto é fé em ação. Isso vai causar em Jesus uma reação, porque ele vai dizer para aquela mulher, olha, tenha bom ânimo, a sua fé te salvou. Jesus reconheceu a fé daquela mulher. Jesus reconheceu que a fé dela de tocar nele, de ir até ele, de tocar nele, fez com que um milagre acontecesse na vida dela. Ele reconheceu, olha, a sua fé salvou você, então tenha bom ânimo, fique feliz, fique curada, fique abençoada, seja diferente, acabe com esse desânimo, acabe com essa sua história, porque a tua fé te salvou. E Jesus ainda diz para ela, vá em paz, volte em paz para a sua casa. Sabe, irmãos, uma mulher que de repente a sociedade não gostava mais dela, ou a sociedade rejeitava ela por causa das leis, por causa da religiosidade das pessoas que estavam em volta dela. Ela encontra em Jesus a solução para os seus problemas, para as suas lutas e para a sua dificuldade. E isso que eu quero falar com você nessa noite. Talvez a sociedade te rejeite,
porque você usa droga, porque você é um alcoólatra, porque você é um homem que só vive pecando, fazendo coisas erradas, porque a sua história, a sua família, porque os seus filhos, talvez você está deixando sua casa, está deixando família, talvez se você é filho, está deixando a sua casa, porque não aguenta mais os problemas que estão lá dentro, a dificuldade. Eu quero dizer para você nessa noite, existe um Deus que pode resolver os seus problemas. Existe um Deus que pode trazer solução para você. Existe um Deus que pode mudar a sua história. Só que Ele precisa que você se levante da onde você está e vá até Ele. Para que Ele possa curar você, para que Ele possa mudar a sua história, para que Ele possa trazer paz no seu coração, trazer ânimo, trazer alegria e mudar tudo aquilo que está no seu coração. Jesus está dizendo para aquela mulher, agora você pode voltar para os seus amigos, agora você pode voltar para a sociedade, agora você pode arrumar emprego, agora você pode trabalhar normalmente, agora você pode se divertir, agora você pode ter amigos e familiares perto de você, agora você pode viver a sua vida do jeito que Deus projetou para você poder viver. Mas porque aquela mulher tomou uma decisão na vida dela, de ir até Jesus, tocar na sua veste e crer que se ela tocasse, Deus abençoaria a vida dela. Fé, não adianta você acreditar se você não fizer nada para mudar. Não adianta você crer em Deus se você não for atrás de Deus. Não adianta você crer que Deus pode fazer mudança na sua vida se você não for buscar a Deus. E há uma certeza, se você for buscar a Deus, Deus vai mudar a sua história. Deus vai trazer uma vida diferente para você. Deus vai fazer com que você viva a sua vida, a sua história, do jeito que Deus planejou para você poder viver na sua casa, na sua família, no seu emprego, na sua área sentimental. Deus pode fazer isso, só que você precisa se levantar, deixar esse problema do lado, essa doença do lado, deixar essa dificuldade de lado e ir até Ele e colocar o seu coração diante dele. Essa mulher, ela vai se dobrar diante de Jesus e vai dizer, foi eu que toquei no Senhor. Ela contou para ele a sua história. Ele parou para poder ouvir. Lembre-se que Jesus estava indo na casa de Jairo, estava a caminho da casa de Jairo com uma grande multidão, mas ele parou para poder ouvir aquela mulher, atender aquela mulher. Ele ouve aquela mulher, entende aquela mulher e traz vitória na vida dela. Deus quer fazer assim com você também, mas basta você se levantar da onde você está para buscar ao Senhor em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Baixe sua cabeça onde você estiver. Se você quiser tomar uma decisão de mudar a sua história, se você acha que precisa mudar a sua história, Jesus está aqui para mudar você. Jesus está aqui para tocar na sua vida, na sua história. Eu quero orar com você nessa noite. Pedir para que Deus entre no seu coração e mude você. Mude a sua vida, mude a sua história. Porque é isso que Jesus faz na nossa vida e na nossa história. Senhor Jesus, eu te louvo, Senhor, por essa palavra, por essa mulher. Ó Deus, que resolveu, Senhor, ir até o Senhor. Não só crer, não só ficar acreditando, mas tomar uma atitude na sua vida de ir buscar o Senhor. Que pessoas nessa noite, Senhor, que estejam, Senhor, em cima de uma cama, Senhor, pessoas que estejam enfermas, Senhor, pessoas que estejam sendo atacadas pela depressão, Senhor, pessoas que estejam atacadas pelo síndrome da morte ou pelo sentimento de morte, Senhor, pessoas, Senhor, que estão deixando a sua casa, a sua família, Senhor, deixando os seus filhos, Senhor, pessoas que nessa noite, Senhor, estejam pensando, Senhor, em acabar com a sua vida, com a sua história, porque há muito tempo ela vem sofrendo, há muito tempo, Senhor, as coisas ruins estão acontecendo com ela e com a vida dela. Senhor querido, eu quero profetizar
Senhor, que a bênção vai chegar, Senhor, na casa dessa pessoa. Senhor, eu quero declarar, Senhor, ó Deus, que a doença vai embora. Eu quero declarar, Senhor, o fim da depressão. Eu quero declarar, Senhor, o fim dessa doença. Eu quero declarar, Senhor, e profetizar vida na vida desta pessoa, Senhor, que está sofrendo há tanto tempo, Senhor. E que ela possa, Senhor, viver em paz. E que ela possa viver agora alegre. E que ela possa viver com ânimo dentro do seu coração. Por isso, Deus, abençoe esta vida em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém.